Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Mês da Bíblia, setembro, é o mês dedicado à palavra do Senhor. 22º domingo do tempo comum, início do mês da palavra de Deus. Todo mês, todo dia é dia da Bíblia. Todos os dias dos anos a palavra de Deus é celebrada, evidenciada, proclamada na nossa sagrada liturgia. Mas este mês é um mês temático por conta de São Jerônimo, que foi o grande tradutor e que fez chegar até nós a palavra de Deus como nós a conhecemos. E tantos outros santos que entregaram suas vidas para que a palavra de Deus chegasse até nós. Ela que é este livro, sagrado por ser a palavra de Deus, mas é como que também um álbum que conta toda a história da salvação da nossa santa religião católica. A palavra de Deus que é fruto da experiência de fé que a igreja primitiva, com o sagrado magistério, viveram, experimentaram e transcreveram para que chegasse até nós a história da salvação. Por isso, desse lugar nobre e belo, que é o Amão, o lugar alto de se proclamar a palavra de Deus, como fez Jesus. Neste mês de setembro, você abra o coração e a vida para dar crédito e dar atenção à palavra de Deus. Leia mais a Bíblia, valorize-a e tenha sempre o hábito de ler a palavra de Deus. Mas não basta ler, é preciso praticar, como nos exorta a liturgia deste primeiro domingo de setembro, mas o 22º do tempo comum, em que a primeira leitura é do livro do Deuteronômio, em que nos é convidado, Moisés fala ao povo dizendo: agora Israel, ouve a lei e os decretos que vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Portanto, desde a antiga aliança, Moisés convida o povo a dar atenção à lei de Deus, a escutar a palavra, a proclamar esta palavra que era os 10 mandamentos escritos por Deus para que Moisés mostrasse ao povo. Mas vem uma advertência: nada acrescenteis à palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos, Senhor. Se pode acrescentar, nem tão pouco tirar, mas deves proclamar os mandamentos, Senhor. E o próprio Jesus disse que quem os observar será feliz e grande no reino dos céus. O salmo de hoje é o Salmo 14. Senhor, quem morará em vossa casa? E no vosso monte santo habitará. E o salmista vai lembrar que é aquele que caminha sem pecado, que pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias a sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Portanto, o Salmo 14 é um exemplo de como nós devemos entrar no santuário do Senhor correspondendo com essas exigências da palavra de Deus. São Tiago, na segunda leitura de hoje, o capítulo 1, versículos 17, 18, 21b, 22 a 27, o apóstolo São Tiago nos convida a sermos praticantes da palavra. Não basta conhecer que a palavra existe, é preciso ler e praticar. Irmãos bem amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos, as viúvas e em suas tribulações, e não se deixar contaminar pelo mundo. São os conselhos de São Tiago para pormos em prática a palavra de Deus e
cuidado, não sejamos meros ouvintes, mas praticantes assíduos da palavra de Deus. E o Evangelho de hoje, relatado por São Marcos: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em que neste Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo chama a atenção dos fariseus e do que eram hipócritas, porque conheciam, sabiam, mas não praticavam, anunciavam uma coisa, mas viviam outra. E Jesus adverte e chama a atenção destes fariseus, chamando-os de hipócritas, pois os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. E eles viram que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto sem terem as lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e etc, etc, seguindo todos os preceitos da lei antiga. E aí Jesus chama a atenção, dizendo que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Portanto, é hipocrisia. De nada adianta o culto que me prestem, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei, que torne puro não é o homem, não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Então, que neste domingo, em que iniciamos a palavra de Deus, no mês santo da Bíblia, nós voltemos o nosso coração em uma atenção especial para a leitura e para a prática da palavra de Deus. Desça sobre vós neste domingo e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, bom dia do Senhor.